vale demais. Você siga ele, você venha, porque vale demais. Esse homem é um homem do bem. E outra coisa, ele está fazendo isso de graça. Ele não precisa, entendeu? Ele está fazendo de graça, perdendo o tempo dele aqui para ajudar. Só para ajudar, não cobra nada. Muito bom. Obrigado. É que eu acho que tem uma coisa que talvez pra gente que não seja espírita... Pode assim, discordar, pelo amor de não, Deus. tem uma coisa que pra gente não é tão claro que pra você Sim. é. Você passou por ela algumas vezes, que é essa parada dos planetas terem estágios. Sim. Que você falou que a Terra era um planeta de expiação, ainda, né? É. E vai ser um planeta de regeneração. Então, eu acho que ficaria mais claro pra galera que Tá bom que você decorou até os nomes, os Pois caras é. até hoje estudam e não sabem. Até hoje os caras falam, a Terra é um planeta de não sei o que mesmo. O cara decorou, acho que você estudou antes. Pois é. É uma boa memória. Boa memória. Seria legal se você falasse um pouco desses estágios da Terra e, inclusive, aí tem uma parada que eu não sei se eu tô falando certo, aí você me corrige, que tem uma parada da data limite, né? Sim. Que tem a ver com isso também. Sim, isso daí é uma coisa que dá pra fazer um corte bom, porque dá muito visita. Todo mundo quer saber, né? Mas é o seguinte, sobre a questão do estágio da Terra, existe basicamente 4 estágios. Allan Kardec classifica em 4. Só que assim, ele classifica isso só como uma variável, assim, só pra gente poder ter uma base. Não é que, tipo, a partir de hoje tá acontecendo isso, então agora já não se comete mais crime. Não é assim, né? Então, o primeiro estágio, só para vocês entenderem, né? Hoje até minha assistente falou assim, mas do jeito que você fala, fica parecendo que os humanos são meio burros e tal, mas eu acho mesmo, tá ligado? Ela falou, você não deveria falar assim, porque fica parecendo que, né, que eu falei, mas eu acho mesmo, porque realmente a gente tá bem no primitivo ainda, né? Em relação aos extraterrestres, por exemplo, e os espíritos, nós somos muito primitivos ainda. Tanto que, se você pegar o nosso lar, que foi psicografado por Chico Xavier em 1940, sei lá, 42, sei lá qual foi, eles falam lá sobre tela LED, sobre celular. Tipo, é óbvio que ele não usa a palavra tela LED, TV LED, mas é claramente isso. E naquela época, os caras estavam nos Estados Unidos iniciando a fabricação de TV de tubo branco e preta, que era gigante a televisão. Então você vê que eles têm uma tecnologia muito à frente da nossa, há 70 anos atrás. Então, assim, isso o Chico Xavier, um cara que estudou até a 4ª série, morou numa cidadezinha pequena, não tinha internet, então você não tinha essas informações, ele ia tirar isso na cabeça dele. Então, assim, existem essas fases dos planetas. A fase primitiva, que foi mais ou menos até o ano 0, né? Que foi na época de Cristo, que durou até lá, era uma fase onde o mal dominava, assim, violentamente. Tanto que se você pegar, por exemplo, livros até psicografados do Chico Xavier, como 50 a 2000 anos, 50 anos depois, que relata histórias daquela época, você vê que, tipo, se hoje a galera acha que a gente vive no mal, não é nada perto de antigamente, né? Então, assim, até aquele período que foram as encarnações, eu lembro de encarnações nessa época minha, era muito, muito ruim. Tipo, todo mundo se ferrava, nego morria de tudo quanto é coisa, a violência era muito mais explícita, muito mais normal de acontecer, e o mais forte poderia realmente... os caras nasciam com lepra, os caras tacavam o cara fora. Selvagem mesmo. Selvagem total, Até aquela época, tanto que o próprio Moisés, né, o Espiritismo fala isso no primeiro capítulo do Evangelho, que Moisés veio para trazer um pouco de justiça, embora o Moisés era meio vacilão, né? Deu umas brechas e tal. Mas, tipo assim, ele veio para trazer um pouco de justiça para as pessoas. Então, assim, antigamente o cara ia lá, roubava a cabra do B. O B ia lá e metia fogo na família inteira do A. Então, o Moisés implantou a vingança, não por uma coisa de Deus, mas, tipo assim, olho por olho, dente por dente, para que os caras fossem, pelo menos, compensados no mesmo nível. Não do jeito que os caras faziam. Então, era um povo muito primitivo. Aí, naquela época, a gente pode considerar a Terra como mais primitiva do que hoje em dia. Depois, a gente entrou na prova e expiação, que é onde a gente está hoje, do ano 0 até hoje, que é onde as pessoas vão passando pelas... O primeiro passo é Terra primitiva, que é o cara que chama. Depois, prova e expiação, né, que é onde nós estamos hoje, é onde as pessoas passam, por exemplo, por dificuldades de vários tipos, que a prova seria, a expiação seria equivalente a um karma, né? Você fez o mal, você vai passar por um mal, né? Então, por isso que hoje, por exemplo, você vê um cara sendo assaltado
E o cara é super bonzinho e o bandido sem explicação vai lá e mete bala no cara. Você fala, meu, que absurdo. O cara fica lá com problema por causa do tiro que ele tomou. Hoje ele é um cara bonzinho, mas no passado ele não foi. Ele cometeu vários erros, por isso ele teve essa expiação para passar. Esse karma, entendeu? E o bandido tá comprando o karma dele, que ele vai ter que pagar mais para frente. Só que hoje, o que acontece? Como as pessoas têm muitas dívidas, os espíritos vão postergando a vida dos bandidos. Tanto que você pode ver que o bandido toma 6 tiros e não morre. Pergunta para qualquer pessoa que trabalha no hospital. Se tomar 6 tiros que for bandido, não morre, e o cara tropeça, cai e morre. É desse jeito, velho. Os caras chegam lá, tipo assim, o bandido foi baleado. Os caras já demoram para socorrer, de propósito. Já o cara de qualquer jeito. O médico já olha, vê que é bandido, já socorre de qualquer jeito. Mesmo assim, o cara não morre. Por quê? Porque eles precisam existir necessariamente para que as outras pessoas paguem seus débitos logo, para que a gente possa mudar mesmo de tipo de planeta. Então, no prova expiação, você vai ter a expiação, que é o karma, e você vai ter a prova. A prova seria do sentido assim: bom, eu tenho dinheiro nessa encarnação, usei de forma muito errada. Então eu vou fazer o seguinte: eu preciso desenvolver mais a humildade. Então eu vou reencarnar sem dinheiro e um pouco sem muita inteligência para ter dificuldade de sair. Porque você pega um cara sem grana, uma favela, bem sem grana, mas um cara muito inteligente, ele acaba saindo, né? Você tira o cara, tira a oportunidade do cara e ainda tira a inteligência do cara. E o cara reencarna lá. Obrigatoriamente ele vai desenvolver humildade, porque ele vai passar vários perrengues na vida dele, né? Que ele não passaria caso ele tivesse outra situação, condição financeira. Então, isso é a prova, né? Mas o objetivo, o final, acontece a mesma coisa. Aí, passado um certo período, a gente começa a entrar em regeneração. E hoje, a gente já está entrando em regeneração, que vai durar até 2057. Em 2057, a gente vai estar realmente regenerado, tá? Então, assim, nesse período, depois que entra a regeneração, o mal realmente não existe mais. Existe, na verdade, mas bem mais controlado. Porque a própria tecnologia, que meu mentor falou para mim, logo em breve, vai existir uma tecnologia tão forte que o cara não vai conseguir mais fazer crimes. Porque a gente vai ser, tipo assim, acompanhado e monitorado o tempo inteiro. Entendeu? Então, tipo assim, se o cara rouba aqui, logo a tecnologia vai saber quem é o cara vai preso na hora e... Então, vai ter um momento que tudo vai ser monitorado, que realmente não vai mais haver necessidade de polícia, mas calma, vai demorar, o pessoal pode continuar estudando pro seu concurso. Porque, né? Depois você entrou, não vão poder tirar você, mas... Tá ligado? Até lá. Até lá, né? Mas uma hora também vai ter que prender e tal, não vai demorar muito. Não vai ter uma necessidade de médico, porque a tecnologia vai substituir de advogado. Mas é claro que isso vai demorar. Mas vai existir, vai acontecer isso um período, e aliás, todas as profissões praticamente vão ficar meio do que... Né? O que acontece em planetas evoluídos, a galera começa a trabalhar em pesquisas e tal, né? Mas, por outro lado, a tecnologia vai favorecer a gente a obter recursos de forma mais fácil, né? Sem precisar ter tanto trabalho. Então, a hora que a gente entrar na regeneração efetivamente, as doenças vão ser controladas por conta da tecnologia. Por exemplo, por que hoje o Covid causa um estrago tão grande? Porque a gente não tem uma tecnologia para lidar com o vírus. O vírus da AIDS está aí faz muito tempo. E a gente não conseguiu curar. Um monte de vírus tá aí, a gente não consegue resolver. Porque não existe tecnologia para isso. A hora que controlar melhor essa questão do DNA, o câncer, por exemplo, vai deixar de existir. E várias outras doenças. Antes de você pensar em ter essa doença, ela já vai ser erradicada dentro de você. Então, assim, a tecnologia vai favorecer muito esse período de regeneração. E, além disso, espíritos mais evoluídos estão reencarnando aqui na Terra, que foi o que eu falei da lâmpada. Então, aí a gente vai estar entrando nessa fase de regeneração. Mas, antes de ter essa melhora, a gente tem uma piora. Então, é isso que a gente, às vezes, vê no planeta, que às vezes a gente vê uma piorinha, mas é uma piora a curto prazo. Efetivamente, nós estamos bem melhor. Tanto que, há 150 anos atrás, existia escravidão em alguns pontos. Então, você poderia, comprar um escravo, jogar ele no lixo e ficar preso mesmo. Você podia cortar o braço do cara e não mudava absolutamente nada, né? Então, assim, não é uma coisa... tipo assim, nós estamos melhorando muito. É que as pessoas têm a impressão que nós estamos ficando pior, mas hoje nós temos acesso à informação, que a gente não tinha. Antes, caía um avião... A 100 km da tua casa você nem ficava sabendo. Hoje cai na China, você fica sabendo ao mesmo tempo. A população aumentou. Então, óbvio que o mundo está muito melhor do que estava antes. Por exemplo, a Xuxa não teve um filme lá com uma criança lá que falam. Imagina isso hoje em dia, porque hoje tem leis que não permitem isso, tá?
Não que eu queira falar mal, né? Mas lógico que eu quero. Mas tipo assim, né? Tô brincando. Mas tipo assim, tem coisa... tipo, tinham leis, por exemplo, leis de abuso infantil, só agora que foi criado isso daí, né? Então, assim, lei trabalhista mesmo, que foi criada há pouco tempo, embora a gente saiba que a lei trabalhista é um exagero, mas tipo, né? Mas, tipo, foi criada pouco antes, o cara negro podia trabalhar 16 horas e ficava por isso mesmo. E os caras escravizavam as pessoas, até hoje, às vezes encontram isso, né? O cara contrata lá na fazenda e tal. Mas então, assim, melhoramos muito e estamos melhorando. Então a tecnologia vai melhorar junto com essas questões morais, junto com esses espíritos super evoluídos que reencarnam na Terra. Você vê essas crianças, ó, esse encontro que foi em Brasília, a mãe e o pai, tinha uma mãe e um pai que estavam lá, e eles falaram assim, meu, o filho deles super evoluído, fala um português perfeito, que ninguém fala, dá lição de moral. Então você vê que é um espírito avançado que está reencarnando aqui na Terra. Então esses espíritos, mais essas coisas, mais o espiritismo e mais tudo isso daí, vai transformar realmente o planeta em regeneração. E o último estágio qual que é? O último estágio é o planeta feliz, onde realmente, além dos caras terem tudo isso, eles ainda são evoluídos, ultra inteligentes, se desenvolveram 100% em tecnologias e têm a mediunidade muito mais desenvolvida também. E aí, por exemplo, nesse estágio aí, eles já dominaram 100% das questões biológicas, eles não morrem mais porque não há mais a necessidade. Tipo, eles conseguem controlar. A gente morre, na realidade, porque as nossas células vão morrendo. Chega uma hora que acaba os telômeros lá dos cromossomos, ou então você tem um problema por causa de uma duplicação errada de câncer, etc. Isso daí, um dia, a gente também vai conseguir conquistar essa vida eterna, né? Eu espero que... Mas aí, então, não teria mais essa divisão entre plano espiritual e plano terrestre, se o cara não morre mais? Tem, mas é muito sutil. Isso fala no Evangelho também. Nesses planetas muito evoluídos, é sutil a ponto da comunicação ser normal, a comunicação mental deles. Entendi. Porque o corpo deles começa a ficar cada vez menos denso, porque cada vez eles estão mais próximos da questão espiritual. O planeta, com a evolução, ele vai ser cada vez menos denso mesmo.